Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar falando sobre design sprint para a criação de soluções jurídicas. Primeiramente, queria agradecer ao pessoal do Legal Hub pelo convite, fiquei muito feliz. Acredito que vai ser um evento muito interessante e poder trazer essa visão mais diferente, né? Mais a parte de produto e design para o mundo jurídico de fato faz uma grande diferença, ainda mais para o mercado de hoje em dia, que cada vez está se transformando mais e tendo mais necessidade dessa abordagem, mais de tecnologia, né? Cada vez mais é requisitada essa união entre a galera de tecnologia e a galera do direito. Então, basicamente, eu vou trazer uma vivência do mundo de produto e design, que é com que eu trabalho hoje, já vou falar sobre isso, e como isso pode ser aplicado no mundo jurídico. Aqui eu vou passar por diversos aspectos. O design sprint em si, ele é só um método, ele não é uma receita de bolo. Ele pode ser usado de diversas formas, mas ele tem uma forma específica para ser utilizada e que é a mais utilizada. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Falando um pouco sobre mim, meu nome é Caio Barbosa, eu tenho 22 anos. Agora eu estou no 8º período em Direito na UFRJ, agora no período especial, né, com essa loucura de pandemia. Hoje eu atuo como Product Designer na Povo Legal, eu cofundei junto com um sócio, e lá, basicamente, o Povo Legal é um núcleo de inovação jurídica sob demanda. A gente pega desde projetos do zero, advogados, pessoa física mesmo, querendo tirar alguma ideia do papel, a gente ajuda a pessoa a tirar a ideia do papel com fases de ideação, prototipação, estratégia de negócio. Então a gente realmente pega na mão e faz com que a ideia da pessoa saia do papel, e a gente também atua com empresas, escritórios, enfim, a gente tem os dois segmentos, tanto B2C quanto B2B. E além disso, eu atuo como UX Designer no Jovem Gênios, que é uma edtech aqui do Rio de Janeiro, que fica aqui em Botafogo, que é uma edtech que utiliza inteligência artificial e gamificação para melhorar o ensino do ensino fundamental 2, é o público-alvo deles. Então, apesar de eu estar numa faculdade de Direito, hoje eu trabalho com design e gestão de produto, enfim. Estou, de fato, mais inserido na página real de tecnologia do que direito, mas tem um pezinho lá ainda. Para falar sobre design sprint, a gente tem que falar sobre algumas coisas antes, né? Primeiramente, eu acho que o principal seria o design thinking, que é uma palavra que está na moda, que todo mundo ouve, mas ninguém sabe exatamente o que é de fato. E é bom e é ruim. O ruim é que acaba que tem diversas definições e cada um meio que fala o que quer. Mas o bom é que não tem uma coisa exata. Você pode pegar esse conceito e expandir para diversas situações, diversas abordagens diferentes, fica a critério da pessoa. Mas uma definição que eu acho bem interessante é essa que eu coloquei, que Design Thinking nada mais é do que uma abordagem centrada no ser humano, com foco na inovação e que integra as necessidades das pessoas, possibilidades tecnológicas e viabilidade para o sucesso. Então, não é só você pensar no usuário. Às vezes a gente ouve por aí que Design Thinking é se você se colocar no lugar do usuário. Sim, mas não é só isso. Se você for 100% pela cabeça do usuário, por exemplo, obviamente que o usuário quer, por exemplo, um produto com o menor preço possível. Então, se você for seguir a risca a opinião do seu usuário, você vai vender o seu produto a preço de banana. Você vai conseguir monetizar seu produto de fato. Então, a ideia é você conseguir equilibrar a necessidade do usuário, a possibilidade tecnológica, ou seja, se você tem tecnologia em casa para desenvolver aquela determinada solução ou produto, e se aquilo tem uma viabilidade para o sucesso, ou seja, você consegue monetizar, se aquele produto consegue dar certo, levando em conta esses 3 pontos, né? O Design Thinking, ele pode ser separado em 5 fases, né? Essa aqui é a estrutura que foi desenvolvida pela Escola de Design de Stanford, e a mais conhecida, que é a mais utilizada, né? Que mais é usada para referência, é dividido em 5 fases, né? A empatia, definição, ideação, prototipação e teste. E futuramente, conforme eu for falando, isso vai ser perceptível no design sprint, já que a base do design sprint é o design thinking. Então, ele é dividido em 5 etapas que podem ser desenvolvidas de diversas formas, tem diversos métodos para cada uma dessas etapas, né? Fica a critério do time que vai, de fato, utilizar essa mentalidade para construir o seu produto. Extraindo dessa estrutura, né, de 5 etapas, tem um outro método chamado duplo diamante, tá? Que é baseado nessas 5 etapas e também no conceito por trás do Design Thinking, que é o duplo diamante. E ele pega as 5 etapas e reduz para 4, justamente porque quando você está em um processo de desenvolvimento de um produto utilizando o Design Thinking, durante o processo tem 2 etapas, basicamente, né? 2 fases mentais, digamos assim, do time, né? A primeira fase seria de divergência e a segunda de convergência. Então a gente percebe
que no duplo diamante, por exemplo, são duas fases para cada uma dessas etapas, né? Então, na parte de descoberta, que seria a parte de empatia, né? Tem uma divergência de pensamento, ou seja, quando o time está envolvido num processo de design thinking, surgem diversas ideias. Eu posso pensar em criar um aplicativo, você pode pensar em criar um site, e a gente fica na dúvida qual é o melhor. Então, a gente diverge no pensamento. E depois que a gente chega na parte de definição, ou seja, que a gente vai definir o que de fato a gente vai fazer, a gente converge no pensamento, ou seja, todo mundo fica na mesma linha. E quando passa da fase de definição, né, quando você decide o que você vai fazer, tem uma nova pergunta: como vamos fazer? E aí entra a parte de desenvolvimento, né? E aí novamente o time diverge, porque eu, por exemplo, posso pensar em utilizar o WordPress, enquanto você, por exemplo, pode pensar em fazer o site na mão, não sei. É uma coisa que surge ali. Então, novamente, a gente diverge no pensamento e quando a gente decide de fato e vai começar a desenvolver, propriamente dito, né? Seja lá como for que o time decidiu, a gente novamente converge no pensamento, todo mundo fica no mesma linha de novo e a gente entrega o produto, o serviço. O Design Thinking tem base no Human Centered Design, que, assim, são coisas que são muito parecidas, mas o Human Centered Design não é um método, é só um conceito, é só como se fossem, pensando um pouco no direito, é como se fossem princípios, né? No direito a gente tem leis e tem princípios, né? E ambos andam muito juntos, né? Então, o Human Centered Design seria como se fossem os princípios que a gente usa como base no direito, fazendo essa analogia, tá? E uma definição interessante do Human Centered Design é a que eu separei aqui, que basicamente é que quando você tem uma abordagem de design centrado no humano, né? Você, ao invés de tentar projetar produtos ou serviços com lucros, economia ou estética, o objetivo é criar hardware, software, produtos e serviços que fundamentalmente levem em consideração o usuário final. Novamente, a ideia aqui não é entrar na cabeça do usuário 100% e seguir exatamente o que ele quer. Porém, você tem que levar em conta que para o seu produto, de fato, resolver a dor do seu usuário, ele tem que ser o centro do desenvolvimento, do pensamento, né? Você tem que começar por ele. Você não tem que começar com o produto e depois você pensa no usuário. Você primeiro pensa no usuário e do usuário você extrai o produto correto de maneira que seja mais assertivo quando você for desenvolver. O Human Centered Design ele tem 3 pilares. A empatia, que também é assim como o design thinking, é uma palavra que está super na moda, todo mundo fala, que nada mais é do que você, com aspas, né? Você se colocar no lugar do outro. Não é bem isso, porque é basicamente impossível você se colocar no lugar do outro completamente, porque querendo ou não, você tem vieses próprios, você tem vivências próprias, opiniões próprias sobre coisas que às vezes o seu usuário tem diferente, e isso acaba conflitando. Mas em tese é você se colocar no corpo do seu usuário, entender quais são as dores dele, o que ele precisa, o que ele está buscando, quais são os objetivos dele, porque todos esses fatores contribuem bastante quando você vai criar um produto. A colaboração, já que o processo de design, o processo de criação de um produto não deve ser feito sozinho, tá? Tanto por questão de esforço mesmo, porque é um processo que demanda muito esforço físico, de pensamento, tirar a ideia do papel, brainstorming. Então, são coisas que fazendo sozinho, cara, dá um trabalho, dá um grande trabalho. E, assim, também gera poucas ideias, né? O ideal é que um processo de design thinking, design sprint, por exemplo, tenha ali 5 a 8 pessoas, porque aí você consegue gerar grandes ideias em pouco tempo, tá? E você tem diversas visões diferentes de diversas pessoas, então enriquece o processo. E por fim, é a experimentação, já que, como eu vou falar no design sprint, a gente não mete a mão no código, ou seja, a gente não desenvolve nenhum produto antes de testar. Então a gente está sempre experimentando, estamos sempre testando tudo que a gente faz antes de sequer pensar em meter a mão no código, porque senão a gente acaba gastando dinheiro e tempo com algo que na verdade talvez não faça sentido. E tudo isso também serve como base para experiência do usuário, né? Hoje falamos sobre experiências, falamos sobre design thinking, que são coisas que estão por aí, são buzzwords, né, que a gente chama, que são palavras que estão na moda, que todo mundo acaba falando, né? Novamente, é uma definição que não tem uma coisa certa, mas essa definição que eu separei aqui é bem interessante de user experience, ou seja, experiência do usuário. Seria o conjunto de elementos e fatores relativos à interação do usuário com um determinado produto, sistema ou serviço, cujo resultado gera uma percepção positiva ou negativa. Então, durante esse processo,
de design thinking, por exemplo, que você bota o usuário no centro do processo, né? Utilizando como base, novamente, o design centrado no ser humano, você cria um arcabouço de experiência para esse usuário. Ou seja, por exemplo, digamos que você cria uma plataforma online em que o usuário possa, sei lá, solicitar uma certidão automaticamente, né? Sei lá, do TJ do Rio de Janeiro. E aí, quando você constrói essa solução, você tem que pensar não só em como ele vai solicitar essa certidão, e sim como ele vai interagir com essa certidão. Se vai ser fácil, quantos passos ele tem que realizar para pedir a certidão, para conseguir a certidão. Qual vai ser a cara do site? E aí também entra um pouco o aspecto visual, né, da parte de interface. Então são diversos conceitos, diversos pontos que são levados em conta justamente para trazer essa percepção positiva ou negativa para o usuário. Porque às vezes, quando a gente faz uma coisa, um produto ou serviço sem colocar o usuário no centro de tudo, a gente acaba fazendo coisas por achismos e não, de fato, extraindo a dor real do usuário. E isso acaba causando uma percepção negativa do seu produto do ponto de vista do usuário. Dentro de experiência do usuário, basicamente, falando tudo isso, a gente tem 3 objetivos quando a gente pensa na experiência do usuário. A gente quer criar um produto que seja útil, ou seja, que resolva a dor do usuário. Ou seja, se o problema do usuário, usando esse exemplo da certidão, se a dor dele é ter que ir a pé até o TJ, pegar uma certidão que vai ser impressa, a dor dele é conseguir, de casa já, conseguiu a certidão, sei lá, com um PDF em pouco tempo, né? Então, esse produto da certidão vai ser completamente útil para ele, porque vai economizar um tempo absurdo, ele vai precisar sair de casa. Então, é um produto útil, ele resolve a dor do usuário. O segundo objetivo é o prazer. E aqui o prazer é uma coisa que é muito relativa, não é mensurável, você não consegue quantificar o prazer. Mas, assim, amplamente falando, é como se fosse você utilizar um produto, né, e estar satisfeito com aquele produto. Um exemplo interessante, um exemplo que eu passei, por exemplo, foi quando surgiu o Uber. E, particularmente hoje, eu não lembro como é que era a vida sem Uber, como é que a gente se virava sem Uber antigamente. Mas quando surgiu o Uber e eu vi que eu consegui, por exemplo, pedir um carro, um táxi de casa, sem precisar ligar, ou sem precisar ficar na rua fazendo sinal, cara, isso foi genial. Então, isso me deu um prazer muito grande. Eu fiquei muito satisfeito com a solução. Então, o prazer está muito ligado à satisfação. E, por fim, a facilidade. Ou seja, a gente quer criar um produto que seja fácil de usar. Não adianta nada criar um produto super bonito, com uma logo maravilhosa, com cores maravilhosas, mas que seja super complexo e super difícil de usar, ninguém consiga entender nada. Então, são os 3 principais objetivos dentro de interface de experiência do usuário. E os 3 principais benefícios extraídos desses 3 objetivos são melhores produtos, ou seja, você colocou no usuário no centro de tudo, automaticamente seu produto se torna melhor porque você consegue ter a visão exatamente da dor dele, ou seja, você vai construir um produto que resolva a dor e não algo que você tira da sua cabeça. Você tem menos risco porque, novamente, você vai desenvolver o produto focado na dor do usuário. Você não vai desenvolver a mais nem a menos. Então, o risco financeiro também é muito menor. Você gasta muito menos dinheiro porque você já tem mais certeza do que você vai criar. E, por fim, quando você coloca o usuário no centro de tudo, você tem insights muito valiosos, né? Seja por via de pesquisa, de entrevista, de teste de usabilidade, você consegue muito dado que pode ser utilizado e extraindo muitos insights para melhorar o teu produto cada vez mais. Aqui eu trouxe alguns exemplos de entregáveis dentro de experiência do usuário. Inclusive, são coisas que eu faço no meu dia a dia, tanto na Polvo Legal quanto na Jovem Gênios. A parte de experiência também é muito voltada para estratégia de negócio. As pessoas não acham, mas é super importante. Afinal, a abordagem voltada para o teu usuário é super ligada à tua estratégia de negócio. Você tem que saber. A gente faz muita análise de competidor também. A gente cria muitas personas, ou seja, a gente pega o nosso público-alvo e transforma em uma pessoa fictícia para que fique mais fácil a gente visualizar qual é o nosso usuário de fato, o que ele precisa, quais são os objetivos e tudo mais. Outros exemplos também são a arquitetura de informação. A gente constrói toda a arquitetura de um site, por exemplo, quais são os menus, quais são os links, para onde vai, onde você clica e vai para onde. A gente monta muitos mapas de jornada do usuário para entender os pontos de contato do usuário dentro do produto, antes, durante e depois do contato com o produto. A gente monta muito wireframe, ou seja, desenha a tela como se fosse um esqueleto das telas antes de fato meter a mão na massa para criar um protótipo de alta fidelidade, que a gente chama, né, que seria quase que o produto final, só que sem código por trás. E aqui os últimos exemplos são o protótipo navegável, como
eu coloquei um GIF ali, é um protótipo que, de fato, parece já um produto final. Inclusive, esse protótipo que eu coloquei foi um protótipo que eu mesmo fiz. E é um protótipo que parece já o produto final, já parece um aplicativo rodando, mas, na verdade, não tem código nenhum ali por trás. Isso é um programa que a gente usa para prototipação e que a gente já consegue navegar, já consegue fazer teste. Então, com isso, a gente consegue extrair muita coisa. A gente faz um teste de usabilidade, que é justamente o último entregável que eu coloquei ali, que seria análise de usabilidade. A gente extrai os feedbacks dos usuários e melhora o produto cada vez mais. E um outro exemplo também seria os guias de estilo, né, especificações, ou seja, por exemplo, digamos que a gente cria um site, então a gente tem que saber quais são as fontes que estão sendo utilizadas, quais são os botões que são utilizados, as cores. Tudo isso faz parte de entregáveis de experiência do usuário, porque tudo isso faz diferença na experiência do usuário. Não é só isso, tem muito mais coisa, mas são os principais exemplos e que normalmente a gente acaba fazendo no dia a dia. Falado tudo isso, a gente chega na parte de Design Sprint. O Design Sprint, ele é uma metodologia criada pelo Google, tá? E é focado no usuário super colaborativo. É um processo que demanda, aí, como eu falei anteriormente, de 5 a 8 pessoas, é um número perfeito. Mais que isso é muita gente, menos que isso é pouca gente. E ele é focado extremamente no usuário, tanto que o primeiro dia é a parte de entendimento, que, fazendo analogia com o Design Thinking, seria a parte de empatia, né? Até porque ele tem base no Design Thinking. E o objetivo é criar e prototipar soluções em um curto prazo de 5 dias. Então, na segunda-feira, a gente começa com a empatia, ou seja, descobrir o nosso usuário, as dores e tal, levantar pontos sobre isso. E na sexta-feira, a gente já tem um protótipo funcionando, já testando com o usuário e já colhendo feedback para a próxima semana, se for o caso, melhorar o que foi identificado, né, e fazer novamente um novo processo de Design Sprint. Então, é um processo super curto e que gera resultados muito rápidos, e o que é por isso que cada vez mais empresas vêm utilizando esse processo, por isso que ele é tão conhecido, né? Então, o Design Sprint ele é separado em 5 etapas, né? Sendo cada uma dessas o dia na semana. Sendo o dia 1, segunda-feira, né? E o dia 5, sexta-feira. A primeira etapa é de entendimento, ou seja, understand. A segunda etapa, né? Na terça-feira, seria o sketch, ou esboço. O terceiro dia, que é a quarta-feira, é o decide, ou decisão. A quinta-feira seria a parte de prototipação. E a quinta-feira, e a sexta-feira, desculpa, seria a parte de validação, que de fato são os testes com usuários que eu comentei anteriormente. E eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas fases agora. A primeira fase, que na segunda-feira, né, é a parte de understand, ou seja, entender o usuário. Normalmente, no processo de Design Sprint, a gente não chega do zero, né? A gente já sabe exatamente, mais ou menos, né? Não exatamente, mas sabe exatamente qual é o nosso usuário, qual o público-alvo, o que a gente quer atingir. Normalmente, esses dados já vêm prontos, né? Quando você começa o processo de Design Sprint, porque para começar, tem que ter um planejamento anterior, né? Simplesmente, vamos fazer hoje e tal. Tem que ter um planejamento anterior para o processo correr bem, porque é um processo que é muito metódico, são dias específicos para atividades específicas, então tudo tem que ser feito no tempo certo. Então, no primeiro dia, o time compartilha o conhecimento sobre a ideia e o problema, e a ideia é que todo mundo fique alinhado. Então, todo mundo tem que saber qual é a dor do usuário, quais são os pontos de contato do usuário, quais são os objetivos do usuário. Então, algumas dessas atividades que a gente faz na segunda-feira são, por exemplo, entrevistas com os usuários para entender as dores. A gente monta mapa de jornada do usuário, como comentei anteriormente. A gente faz análise de competidores para saber o que o mercado está fazendo e qual público o mercado está buscando, até para a gente se basear também para ver se a gente consegue se diferenciar, né? Ou algo nesse sentido. Então, é o dia de entendimento, de alinhamento, né? Onde todo mundo fica na mesma página. Na terça-feira já é a etapa de esboço. Então, com essas pré-definições da parte de entendimento, depois que a gente entende quais são as dores, quais são os problemas, o que a gente pode resolver do usuário, a gente chega na parte de esboço. Nessa parte de esboço, literalmente todo mundo rabisca, pega o papel e caneta e rabisca ideia, rabisca a tela, para realmente gerar a maior quantidade de ideias possível. Aqui, justamente por ser uma coisa bem rápida, a ideia não é gerar tipo um desenho maravilhoso, ninguém precisa saber desenhar. A ideia é você realmente conseguir, pelo menos, explicar o que você desenhou. Eu mesmo sou péssimo desenhando no papel, assim, sou horrível. Mas eu consigo estabelecer um raciocínio desse papel, eu consigo tirar do papel esse meu raciocínio e colocar no protótipo no computador, por exemplo. Então, já resolve o meu problema. Eu não preciso ser um desenhista para isso. Isso tem que ficar muito claro do time, porque às vezes as pessoas ficam meio com vergonha de não saber desenhar e tal, e a ideia é quebrar esse gelo e falar, cara, relaxa. E no final a gente discute, né, como aquelas ideias poderiam funcionar, aquelas ideias que todo mundo falou, e a gente também vota, né, a gente decide
Tem um processo chamado Dots Voting, que seria a votação por pontos. No final disso tudo, a gente vota, né? Cada um tem um número de votos pré-determinado. E as ideias mais votadas são levadas para quarta-feira, que é a próxima etapa, né? E as possíveis atividades aqui seriam desenho de esboço, né? Crazy Eights, que é uma outra atividade bem legal, que também envolve muito desenho. Coleta de referência, a gente vai no Google mesmo pesquisar. Digamos que a gente esteja trabalhando no aplicativo de um banco. Nubank, Banco Inter, vamos olhar o site dos caras, vamos olhar o aplicativo, vamos identificar o que está bom, o que está ruim, o que a gente poderia fazer igual ou se diferenciar. Então, é uma fase bem de mão na massa mesmo. A quarta-feira, parte de decisão. Então, depois que essas ideias foram votadas aqui, cada um apresenta de novo, né, as suas ideias, né, a partir daquela votação primária. As ideias que ficaram, né, as pessoas que são responsáveis pelas ideias que foram mais votadas, elas apresentam as suas decisões para ficar mais claro ainda o que seria aquela ideia, aquele produto, né? Depois disso, pode ser utilizadas algumas técnicas para priorização, já que não tem como abraçar o mundo, não tem como prototipar tudo, até porque o prazo é muito curto. Então, a ideia é que, novamente, tenha uma nova votação, seja por pontos, ou seja por matrizes de decisão, ou por mapa de calor, que é um instrumento que identifica, por exemplo, eu falei agora um exemplo aqui de aplicativo de banco. Então, digamos que, sei lá, entre as 6 ideias votadas, 4 falam sobre transferência sem TED. Não sei, estou chutando. Então, a gente tem mapa de calor aí, ou seja, a maioria das coisas foi sobre transferência sem TED. Então, isso significa alguma coisa. Significa que isso talvez seja o mais importante dentro dessa sprint. Então, a gente usa algumas técnicas para priorizar e para definir o que de fato vai ser prototipado e que é justamente a próxima etapa da quinta-feira. Na quinta-feira, a ideia é montar um protótipo, né, até o fim do dia. Então, normalmente, o dia no Design Sprint dura de 6 a 8 horas. Então, todo mundo fica realmente focado nisso. Obviamente, não é uma receita de bolo, né? Pode ser adaptada para a necessidade de cada um. Eu mesmo já fiz sprints em 3 dias, né? Ao invés de ser a sprint de 5 dias, eu fiz em 3 dias, mas foi bem corrido. Mas pela necessidade foi importante a gente fazer em 3 dias. Então, é realmente super adaptável. Nada aqui é batido o martelo, né? Então, dentro da parte de prototipação, não tem muito o que falar, de fato, prototipar. Então, você vai pegar aquela ideia que estava no papel, aquela telinha lá que foi desenhada tortinha, e vai levar para o computador, para um programa de prototipação, seja um Figma, um Sketch, ou um Adobe XD, por exemplo, que são programas para prototipação, né, para a criação de interface, e vai criar, de fato, um protótipo para aquela ideia que estava ali no papel, né? E na sexta-feira, você pega esse protótipo, né? Esse protótipo navegável que a gente chama, ou seja, igual aquele exemplo que eu mostrei que eu fiz, é a tela, né, do aplicativo, não tem código por trás, é só um protótipo, mas você já consegue navegar e interagir com o produto. Você consegue passar tarefas para o usuário para ele cumprir. Usando esse exemplo do aplicativo de banco, por exemplo, você poderia falar para o usuário, entra nesse aplicativo aqui e faz uma transferência. E deixa o cara fazer. Isso é o que a gente faz na sexta-feira. A gente faz diversos testes de usabilidade e a gente só observa o usuário utilizando o produto e faz anotações, muitas anotações, para entender qual é a percepção dele, se foi negativa ou positiva. Isso trazendo, por exemplo, o exemplo que eu dei lá do experiência do usuário, né? Que a gente quer entender percepção negativa ou positiva do usuário sobre o produto ou serviço. E é justamente o que acontece aqui. A gente observa o usuário interagindo com o nosso produto para extrair feedbacks e ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode tirar, o que a gente pode acrescentar. É justamente nesse sentido. Algumas possíveis atividades também, além do teste de usabilidade, são o Stakeholder Review, que basicamente é você apresentar o protótipo para outras pessoas que estão envolvidas no processo. Então, digamos que o CEO não estava envolvido diretamente na Design Sprint. Mas antes de você apresentar no usuário, é importante, por exemplo, que ele saiba o que está rolando. Que ele pode dar a opinião dele, ele pode interagir também, pode ter algum insight legal. Então, a gente faz essa review com o stakeholder também. E outra atividade seria Technical Review, que é basicamente a mesma coisa, só que focada na parte técnica. Então, a gente traz os desenvolvedores para darem opinião sobre o nosso protótipo, porque às vezes a gente cria um negócio que a gente acha que é fácil de fazer, mas na realidade, na hora de meter a mão no código e fazer, é super complexo e isso não foi levado em conta durante o processo. Então, é importante também que os desenvolvedores estejam cientes do que está rolando. Aqui alguns exemplos de possíveis usos do Design Sprint. Normalmente ele é usado para
criar novo produto ou serviço, né, coisas do zero, mas ele também pode ser utilizado para expandir uma experiência existente, por exemplo, digamos que um escritório, sei lá, queira automatizar o fluxo de petições, então a petição, ao invés do advogado escrever a petição, vai ter um programa, por exemplo, que a partir do tema, ele já gera uma petição modelo. Um exemplo. Pode-se usar um design sprint para entender qual é a melhor forma de fazer isso. Então, basicamente, a grosso modo, o design sprint pode ser utilizado para qualquer coisa. Para a vida pessoal até. Eu, inclusive, já usei para a vida pessoal em algumas coisas curiosas. Mas é um processo que é super rico, super rápido e super efetivo. Se não fosse efetivo, né, eu não estaria falando sobre ele e tantas empresas não estariam adotando essa metodologia, porque é um processo que, em pouquíssimo tempo, você já consegue ter resultados muito interessantes. E é justamente isso que eu vou falar agora, que seria o principal benefício, né? Em um cenário anterior, né, antigamente, como é que funcionava, né? A gente tinha uma ideia, depois a gente criava essa ideia, lançava essa ideia, e aí via no que ia dar. Se as pessoas iam comprar, se as pessoas gostaram, se não gostaram, enfim. E esse ciclo, né, de ter ideia, lançar ideia e aprender, era um fluxo muito demorado. Então, você às vezes tem a ideia hoje, o produto vai sair daqui a 6 meses e você vai ter o primeiro insight daqui a 9 meses, não sei. Então, é um processo que demora muito, você já gastou tempo, dinheiro, e talvez aquilo não esteja da melhor forma possível. Então, o grande e principal benefício do design sprint é você, em uma semana, conseguir tirar uma ideia do papel, já ter um protótipo palpável para ser desenvolvido e aprender já, ou seja, já coletar feedback com o usuário no final da mesma semana, já pegar o feedback, já extrair insight e já melhorar o produto de forma que ele fique o melhor possível, né? Então, o grande principal benefício do design sprint é esse: você conseguir aprender rápido, tirar uma ideia do papel rápido, gastando pouquíssimo tempo, pouquíssimo dinheiro, e uma coisa que traz um valor absurdo. Essa é a realidade. E por fim, eu trago aqui 3 motivos para investir em UX, né, em User Experience, já que é uma palavra também que está na moda, mas muita gente ainda negligencia esse termo e esse conceito. Muitas empresas ainda não investem em UX, e é uma coisa que cada vez mais vem sendo um grande diferencial entre empresas, tá? E o principal motivo, os principais motivos eu vou trazer aqui, o primeiro deles é que o UX é econômico. Um estudo feito pela User Testing identificou que a cada $1 investido em UX, há um retorno entre $2 e $100, se é aplicado da maneira correta. A User Testing é uma plataforma de recrutamento de usuários, é bem interessante. Então, por exemplo, digamos que seu produto seja para advogados tributários, e você não conhece tem um advogado tributário, por exemplo, você pode solicitar um recrutamento de usuários com essa plataforma. Então, eles vão atrás desses advogados tributários para realmente você fazer a tua pesquisa, fazer o teste de usabilidade e tal. Então, é uma plataforma bem interessante, só é muito cara e é em dólar, né? Então, hoje em dia está complicado de utilizar ela. Segundo motivo, investir em UX é inteligente. Isso aqui é um estudo feito pela Accenture, tá? 81% dos executivos em TI concordam que o UX está entre as 3 prioridades de suas empresas e 39% deles colocam isso como sua preocupação número 1. Então, a gente vê um crescimento muito grande na preocupação com o UX, principalmente nas grandes empresas, né? Muitas empresas hoje focam em UX, principalmente nas grandes empresas. E isso tem sido cada vez mais um diferencial por parte delas. E isso leva diretamente ao terceiro motivo, que é a tendência. Muitas empresas, hoje em dia, inclusive, acreditam que o UX seria o maior diferencial dentro da empresa, não o preço, né? Inclusive, hoje em dia, a gente já vê um movimento muito grande de usuários que se dispõem a pagar mais caro por uma experiência melhor. Então, não necessariamente no mercado daqui a um tempo, hoje já não é tanto assim, e futuramente menos ainda, o seu diferencial vai ser o preço. Não é porque o seu produto é mais barato que as pessoas vão comprar ele. Então, a experiência tem sido cada vez mais sendo trazida como o principal motivo, o principal diferencial dentro de um mercado competitivo, né? Um exemplo bem interessante, que é bem palpável assim da gente enxergar, é o Nubank, né? O Nubank, se para pensar, o Nubank não tem quase nada assim de funcionalidade, né? O Banco Inter, por exemplo, tem muito mais coisa, muito mais coisa. Você pode investir pelo próprio banco, você tem um marketplace, se não me engano, no próprio aplicativo do Inter. Só que o que faz as pessoas preferirem o Nubank? Eu, por exemplo, prefiro o Nubank do que o Inter. A experiência. Então, o Nubank, ele tem uma humanidade muito grande, né? Ele humaniza demais as relações. Você sente, por exemplo, quando você pede suporte no Nubank, que realmente tem uma pessoa conversando com você, eles dão super atenção, super suporte para os usuários. Então, a experiência por trás do Nubank é o que faz ele ser o que ele é hoje. Essa é a realidade. Porque se fosse por funcionalidade e aplicativo, não tem nada demais. Ele é só mais do mesmo.
E com isso eu encerro. Espero que tenham gostado. Deixe meus contatos aqui, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, queira se conectar, vamos trocar uma ideia. Segue a Povo Legal lá no Instagram, que é a minha empresa. E a gente posta muitos conteúdos legais, a gente está, de fato, focando nesse mercado não tão novo, mas novo de inovação jurídica, né? Então a gente tem feito um barulho legal, tem atraído bastante interesse das pessoas. E, se for o caso, entre em contato com a gente troca uma ideia, vai que a gente pode se ajudar. E é isso. Abraço.